Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco através da sua poderosa palavra. Peço já que desde já vocês curtam, compartilhem, comentem. Dessa forma a plataforma entende que o vídeo é relevante. Nós podemos abençoar mais pessoas com essa palavra. Bora lá para aquilo que interessa, meu irmão? O texto de hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 23 e o verso 29 em diante, que contam a seguinte história para nós. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhes respondeu: eu lhe asseguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Creio que os irmãos já identificaram aqui o cenário. O cenário é a morte do nosso mestre, do homem que, sim, foi o homem mais inocente, na verdade totalmente inocente, que pisou na terra. Jesus era santo e nele não havia pecado, e mesmo assim foi condenado. Lógico que Deus permitiu por um propósito maior, um propósito de salvação a muitas pessoas, como a mim e a você que está ouvindo essa história. Mas nem por isso ele deixou de passar por situações conflitantes, como essa, por exemplo. Bom, pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, porque tinha dois ali que foram condenados com ele e dois com pensamentos diferentes, que nós podemos aprender muito. No versículo 39 vai começar falando assim, ó: um dos criminosos, pendurado ao lado dele, zombava. Então eu quero começar falando para você, meu irmão. Eu quero começar falando para você, minha irmã, que a zombaria vai vir de quem está do lado. Eu quero repetir isso. A zombaria vai vir de quem está do lado, de quem está na mesma situação e muitas vezes de quem está na mesma situação que a gente. Você percebe? Um dos criminosos. É assim que Lucas vai retratar. Então não se espante, meu irmão, se alguém ou até estiverem igual ou em pior situação que você, começar a te chacotar por tentar fazer a diferença, por tentar ir além, por acreditar na promessa, por acreditar naquilo que Deus te falou. É exatamente isso que ele vai criticar. Nós vamos ver nas palavras dele. Bom, o salmista, pelo que parece, passou por isso. Salmo 69, versículo 10, vai dizer para nós: até quando choro e jejuo, tenho de suportar a zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Nós vemos o mestre pendurado no alto da cruz, vivendo esse momento por uma pessoa que se encontra numa situação de extrema vergonha, tentando colocar vergonha no coração do mestre. Bom, e o que ele diz? A palavra fala assim, ó: então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Alguns só vão querer descer da cruz, irmãos. Alguns só vão querer se livrar do problema. Eu quero repetir isso. Alguns só vão querer descer da cruz. Alguns só querem se livrar do problema. E para isso vão usar até mesmo de um escárnio bem grande. Por quê? Vão duvidar do seu chamado. É você mesmo que é o Cristo? E vão duvidar do seu propósito. Salve-se a si mesmo e salve-se a nós. Mas a salvação não vinha por um caminho implementado por mãos humanas, e sim pela mão de Deus. Ele estava trilhando o caminho da salvação, mas as trevas em que ele se encontrava não permitia ele ver a luz que Jesus oferecia através da sua própria morte. Agora, o que nós precisamos guardar em nosso coração, meu irmão, em nosso coração, minha irmã, sobre essa palavra que está sendo dita, é que vão duvidar do seu chamado, vão duvidar do seu propósito,
vão escarnecer, vão questionar para aquilo que Deus te chamou para fazer, vão tentar minar a sua fé, vai tentar te colocar vergonha, vão colocar como objeto de escárnio. Não dê atenção. Quero ler mais um Salmos, que agora está no Salmo 78. Quero ler o versículo 22, que diz claramente isso. O salmista fala: pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. São pessoas que duvidam, irmão. São pessoas que não creem. Você entende por que Deus faz separação muitas vezes da gente de algumas pessoas? Porque algumas pessoas estão ali colocadas estrategicamente por Satanás para minar a nossa fé naquilo que Deus tem nos falado. Enquanto mais nós cremos, irmãos, mais nós recebemos revelação de Deus, sonhos, visões, pensamentos, uma garantia gostosa do Espírito Santo que nos conduz ao propósito. Então, afaste-se dessas pessoas, faça isso. A palavra vai dizer: mas o outro criminoso o repreendeu. É bom isso, né? Por quê, irmão? Não é que eu acho bom a repreensão em si. O que eu acho bom é ver o agir de Deus no meio das situações, irmãos. Nós estamos falando de alguém que tomou a sua cruz, ou seja, que seguiu o seu propósito. Deus vai levantar, irmão, alguém para te defender. Eu quero repetir isso. Deus vai levantar alguém nesse processo. Deus vai trazer alguém de longe. Deus vai trazer alguém que nem te conhece. Deus vai levantar alguém para defender a causa. É Deus, irmão, que levanta as pessoas. Nós não vemos Jesus se justificando. Jesus está no propósito dele. Nós não vemos ele abrir a boca para esse homem. Para esse aqui não. Para esse que está escarnecendo, não. Nós vemos justamente ele levantar para esse que entendeu quem Jesus é. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Eu quero profetizar sobre a sua vida, minha irmã, que Deus vai levantar pessoas que entendem que você tem um propósito e um chamado com Deus. Deus vai levantar pessoas para te ajudar na missão. Deus vai levantar pessoas do nível da promessa para que você possa caminhar. Em Atos, capítulo 25, o apóstolo Paulo passou por isso, irmãos. Ele estava se entregando ao propósito, praticamente o mesmo caminho trilhado por Jesus. A diferença é que ele estava em prisão. E isso logo me faz pensar que existem muitas pessoas andando soltas pelas ruas, mas que estão presas em suas grades dos pensamentos. E existem pessoas em celas que são totalmente livres, porque as algemas nunca foram um sinal de prisão. E Paulo se colocou na prisão a pedido de Cristo. Nós vemos isso em Atos 21, versículo 12, se eu não me engano. Ele fala, Cristo aparece para ele na prisão e fala: convém-te que você vá em algemas para Roma, para que você pregue a César. E é o que ele está fazendo. É o que Paulo está defendendo, o seu propósito. Mas em Atos 25, 26, ele testemunhando de frente ao rei Agripa e o governador Festo, nós temos essa mesma ideia aqui, de uma pessoa levantada por Deus para ajudar. Fala assim, ó, Atos 25, versículo 24, na verdade, 24 e 25, diz assim, ó: então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Queriam a morte, queriam ceifar a vida de Paulo. Mas Paulo tinha um propósito maior. Então Deus levanta um homem de poder. O próprio governador Festo, um homem de poder, fala: mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Percebe, irmão? Como Deus ele é cuidadoso nos mínimos detalhes. Eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos de tribulações e angústia, momentos que nós não conseguimos ver. Nesses momentos Deus está permitindo, irmão, para provar a fé. Agora, quem já descansou em Deus sabe que o propósito mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. E a palavra diz que esse homem falou o seguinte, fala assim, ó: você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Percebe a repreensão que esse homem traz, irmão? Por quê? Porque ele identificou algo que é muito difícil. Embora esse homem fosse criminoso, e eu creio que ele agiu em alguns momentos da vida dele com falta de temor, alguns não têm temor nenhum.
Alguns não têm. E a palavra temor, que significa phobeu, no grego, na etimologia da palavra, significa respeito. E nós precisamos levar Deus muito a sério, irmão. Precisamos chegar nesse lugar de respeito com Ele. Um lugar de temor, de saber que Ele pode acabar com a nossa vida num simples sopro, irmão. E Ele pode. Agora, algumas pessoas não têm. E as pessoas zombam de chamado e de propósito que não tem temor. Não tem. Olha, tem um texto de Romanos 3, versículo 13, que Paulo vai citando alguns versículos eu creio que de Salmos. Ele diz o seguinte, assim, ó, ele faz assim, ó, olha só o que ele fala. Romanos 3,13, sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Percebe? Existem muitas pessoas que são assim, irmão. Veneno escorrendo pelos lábios, pelo canto da boca. Tá cheio de amargura no coração, não conseguiu se limpar. Os pés são ágeis, sabe, para fazer a maldade. E não conhecem a paz. Essas pessoas não conhecem o caminho de paz, irmão. Não se engane. Bom, e aqui nós percebemos que ele ainda fala assim, ó. Ele continua aqui na repreensão dele. Ele fala, nós, eu e você, nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem não cometeu mal algum. E uma pergunta que eu sempre faço, irmão, eu creio que é sempre pertinente de nós fazermos, quando há um reconhecimento, assim, a questão dos pecados. Quem é digno? Quem é que merece a graça? Quem é que possa dizer para Deus, o seu favor a mim é merecido? Quem pode? Quem pode, irmão? Então, alguns não têm temor, mas alguns têm. E existem alguns ainda, meu irmão, que reconhecem, que conseguem enxergar quem são e quem ele é. Existem pessoas assim, irmão, que conseguem enxergar a sua realidade, a sua miserabilidade espiritual. Mateus capítulo 5, versículo 3 vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é o que esse homem está fazendo, ele está se dobrando. Quando fala pobres de espírito, na etimologia da palavra é o anarria, que indica justamente aquele que se dobra. É justamente a diferença entre o joio e o trigo, irmão. Agora existem pessoas que não conseguem, e esse homem, ele consegue enxergar a realidade espiritual dele e a realidade espiritual de quem está ali do lado. Ele fala, nós merecemos, mas ele não. E quero continuar lendo Romanos 3, porque Romanos 3, 23 vai dizer, irmão, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão. Agora, a palavra fala no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E logo ali na frente, no versículo 25, ele vai falar que dessa forma foi a forma que Deus encontrou de condenar o pecado, mas absolver o pecador. E é muito difícil às vezes, irmãos, nós termos essa compreensão espiritual de não tratar uma pessoa conforme o seu pecado, de não tratar a pessoa, só os maduros, os gigantes espirituais conseguem chegar a essa visão de entender que são iguais eles. Paulo vai dizer, o que está de pé toma cuidado para que não caia, se você pensar que está de pé. E essa é um pensamento que eu gosto de carregar comigo, Alisson, irmão. Eu nunca creio que estou totalmente de pé, nunca mesmo. Por quê? Porque é esse pensamento que leva justamente à queda ali na frente. É o que esse homem tem, uma soberba. Nós vemos aí aquele pastor do Voz da Verdade se ensoberbecendo, dizendo que não existe trindade, que existe somente o unicismo, se gabando de quantas pessoas o Voz da Verdade salvou. Eu particularmente, assim, perdeu toda a credibilidade comigo, irmão. Uma pessoa que
que prega heresia contra a palavra, se acha melhor que os outros, querendo trazer uma nova teologia, algo diferente daquilo que está escrito nas Escrituras. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmão. Pessoas com muita influência, então nós devemos tomar cuidado com isso. Tem muita lagartixa, irmão, que pensa que é jacaré. Muita mesmo. Então a gente precisa se enxergar. Por quê? Olha o que ele continua falando. Fala assim, ó, então ele diz para Jesus, fala assim, ó, então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Enxergou o Senhor, se rendeu totalmente ao Pai, enxergando o Filho ali de frente para ele, na cruz, enxergou que ele era rei, irmão. E aqui nós aprendemos muito, irmão, que nós, sabe, o que nós aprendemos, irmão? Que o lugar onde nós estamos não nos define. Jesus se manteve íntegro, até mesmo diante da cruz, não pecando, enquanto Adão pecou no paraíso. Jesus rejeitou a oferta do diabo no deserto, enquanto Eva mastigou, porque ele pareceu bem aos olhos, a única fruta que não poderia se comer no paraíso. E é nesse momento que nós percebemos que o lugar não nos define. Jesus está ensanguentado, Jesus está completamente ali pregado, sofrendo, não tinha aparência de rei. E mesmo assim aquele homem conseguiu enxergar, porque ele sabia que esse homem aqui, que o Jesus que estava de frente, carregava algo poderoso. E é justamente isso que nos define, irmão, diante de se nós vamos vencer ou não, se nós vamos viver promessas ou não. É se nós sabemos quem nós somos em Deus. Jesus sabia muito bem, e por isso o autor da carta de Hebreus vem mandar nós olharmos sempre para ele. Ele fala em Hebreus capítulo 12, no versículo 2, ele diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É espetacular isso, porque, irmão, ele é quem está escrevendo a nossa história, e é ele quem vai trazer a consumação desses fatos, ou seja, a finalização. E ele fala, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele não estava com o olho na circunstância, irmão, ele estava no olho da promessa que Deus fez. Ele fala, desprezando toda vergonha, inclusive da zombaria. Nós estamos vendo agora aqui isso, lendo. E fala, e assentou-se, ou seja, descansou naquilo que Deus prometeu, à direita do trono de Deus. Está lá, irmão, soberano, completamente cheio de autoridade, de poder para fazer o que quiser, aonde quiser. Porque ele é rei, ele é senhor, ele é justo juiz, irmão. Ele que vai fazer, ele que pode as coisas. Então é nele que nós devemos colocar os olhos, foi o que esse homem fez. E esse reconhecimento foi justamente o que trouxe a palavra poderosa de Jesus sobre a vida dele. E Jesus lhes respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. O que aconteceu aqui, irmão? Uma restauração de imediato. Talvez esse homem pensasse aqui que fosse na ressurreição dos mortos que Jesus pudesse trazer ali para ele a restauração de tudo. E a palavra paraíso aqui indica o jardim, justamente o jardim do Éden. Nós vemos que esse homem, ele tem um conhecimento da palavra, e ele está olhando e está enxergando algo além de que muitos não conseguem enxergar, em situações muito melhores. É no instante que nós enxergamos em que essa luz divina brilha para nós, irmão, a revelação de quem Cristo é, essa realidade que é a restauração do nosso jardim. E eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida, minha irmã, que Deus vai fazer do teu deserto um jardim, um lindo jardim. Deus vai restaurar o seu jardim. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, reconheça quem Ele é, reconheça que Ele é Rei, reconheça que Ele pode fazer, que é no exato momento que há esta restauração, nesse momento que nós reconhecemos que há essa restauração, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Creia nisso, irmão, creia que quando nós reconhecemos quem nós somos e quem Ele é inevitável, irmão, é inevitável que haja uma restauração. Eu quero terminar com Isaías,
A palavra em Isaías, do profeta Isaías, capítulo 58, no versículo 11 e 12, vai dizer: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Sempre haverá alívio. E no versículo 12 fala: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradas. Glória a Deus por essa poderosa palavra. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e não apoie no seu próprio entendimento. Entrega de todo o coração e Ele endireitará as tuas veredas. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.